Estamos aqui no canal O Impossível é só uma questão de conexão, porque aqui a gente fala de conexão real. E hoje o meu convidado é o Everton Murari. Ele tem uma trajetória incrível para contar para a gente, inclusive como nós nos conectamos, né? Então, Everton, é um prazer te receber aqui hoje. Eu agradeço imensamente pela confiança de estar aqui conosco. Prazer todo meu. E, gente, só para vocês saberem como vai ser o nosso papo aqui, conexão real também se faz com inteligência artificial. E olha só um trecho do que o Everton escreveu aqui numa apresentação dele. Toda árvore frondosa começa em uma raiz invisível. Assim também acontece com histórias de vidas e negócios. Minha raiz se chama Murari Ferreira, que se tornou base sólida para o ecossistema Everton Murari, que é o que nós vamos conversar hoje. Então prestem muita atenção, que vem inovação, vem coisas muito boas que com certeza vai agregar aí no seu dia a dia. Everton, muito obrigada e por favor conta pra gente aí o que você traz de interessante nessa conexão real com a inteligência artificial. Legal, Lourdes, é um prazer estar aqui com você, com o seu público. É muito importante, né, nós falarmos sobre inteligência artificial hoje. Inteligência artificial que é um divisor de águas hoje, né, para a geração que veio e para a geração que vai vir, e principalmente para todo o ecossistema de negócios, né? Nós falamos muito hoje sobre inteligência artificial e muitos empresários, muitas pessoas têm diversas frentes de trabalho, mas dentro da sua empresa, enfim, ela não consegue aplicar isso de diversas formas, ou ela precisa de uma consultoria extra, né, para conseguir falar sobre inteligência artificial, ou para buscar dentro de diversos nichos, diversos produtos, uma forma de expor, né, o seu trabalho. Dentro disso, eu trouxe aqui para a gente a parte de conexão de valor, né? Falando de conexão de valor para a inteligência artificial, o ecossistema, quando a gente fala de um empresário que faz diversas frentes, né? Então, um advogado que é um presidente, que participa de uma palestra, que faz diversas linhas de trabalho, chega um momento que ele fica muito cansado, que ele busca, né, romper, mas que ele também tem um teto. E a inteligência artificial ela chega para trazer essa transformação, de empurrar, de alavancar esse empresário para o sucesso, né? Então é onde ele consegue, através de uma tecnologia que vai estar trabalhando para ele 24 horas, né? E trazendo recursos importantes, seja o que a gente chama de 24/7, né? Uma inteligência que trabalha para você de domingo a domingo, captando 24 horas do seu dia e você cuidando exatamente do que importa, né? Então, quando a gente fala daquele empresário que está sobrecarregado, quando a gente engloba ele a uma inteligência, a gente começa a dar respiro e qualidade de vida. O empresário ele volta a sorrir novamente, né? E automaticamente a inteligência ela faz o principal, o trivial, né? Então, esse é a conexão de valor com a inteligência artificial está associada exatamente a isso. E é exatamente isso que eu trouxe o Everton para bater esse papo conosco, porque, veja bem, eu falo de conexão de valor, eu falo de conexão genuína. E como que nós vamos atrelar a inteligência artificial, que desumaniza? Então, com o Everton, ele está trazendo exatamente o contrário. Você pode se multiplicar trazendo a sua verdade, o seu conceito com a sua imagem, mas utilizando a inteligência artificial para propagar isso de uma maneira mais assertiva, não é isso, Sim, Everton? Até mesmo eu falo bastante, Lourdes, sobre a inteligência artificial, ela não desumaniza, né? Ela potencializa. Olá. Então, ela faz com que o humano, o fator humano, ele consiga ter uma projeção absurda,
né? Então a gente consegue chegar a níveis altíssimos de negociação, de insight, de valor, né, humano mesmo, através da inteligência. Então ela só potencializa o humano, né? A gente fala sobre a inteligência vai substituir o humano. Só para aqueles que realmente não conseguirem se conectar a ela. Perfeito. Quer dizer, ela é uma ferramenta que vai potencializar e facilitar, né? Substituir jamais para quem tem esse interesse em continuar fazendo os relacionamentos reais, né? E autênticos. Eu costumo ver muito nas redes sociais, Everton, e se você puder falar um pouquinho disso, tem muitas inteligência artificial que a gente coloca uma foto e ela replica lá a sua foto do jeito que você quiser. Nós que estamos do outro lado, olhando a sua rede social, a gente observa a foto que foi feita por uma inteligência artificial, né? Então, trazer isso, quando você utiliza, tudo bem se é uma brincadeira, eu quero testar a ferramenta, vou lá me colocar em poses, né, diferentes, é uma brincadeira. Agora, para trazer esta conexão de verdade, eu acho que o quanto, pelo menos é o que eu acredito, quanto mais a gente utilizar as nossas fotos mesmo, mais usando a ferramenta para que ela divulgue e propague isso, é muito mais essa conexão genuína do que usar o artificial. Sim. Pelo menos é como eu penso. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Isso é muito interessante, Lourdes, porque na semana passada saiu um movimento no LinkedIn, que é uma rede de profissionais, onde fala-se muito sobre o certificado bonito, sobre a apresentação bonita, sobre aquilo que basicamente hoje está intocável e num valor altíssimo, né? Hoje em dia, não que não valha, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas as pessoas têm colocado o high num nível superior, né? E essa potencialização está fazendo com que você pague por um serviço e de repente você se frustre depois. Né? Então esse movimento no LinkedIn ele tá falando muito sobre você se conectar verdadeiramente com a pessoa que está do outro lado da tela, independente se ele fez uma foto real ou se é uma foto de inteligência artificial, mas que esse contato humano ele seja favorecido, né? Porque isso é muito importante voltado para a experiência do indivíduo que você está fechando algo, né? O que está te trazendo de uma solução. Então, a inteligência artificial, ela é, sim, um potencializador, mas, claro, ela tem também seus gaps. É claro que você vai ver e falar, isso aí é inteligência artificial. Porque é um traço muito perfeito, é uma maquiagem muito, né? Que não te conecta, porque tá tudo muito lacrado ali, né? Parece até algo muito vintage, muito que já foi colocado ali, né? E a gente precisa também saber usar a inteligência artificial para esse recurso, né? Talvez tendo alguns cuidados, alguns toques de edição, mas não utilizando de 100%, porque disso, né? Porque isso eu acho que cria-se também uma barreira. A parte de brincadeira, como você fala, eu acho legal, sim, né? Mas quando isso é para fechar negócio, para conexão, esse movimento no LinkedIn é exatamente para mostrar que as grandes empresas já estão olhando para isso como uma forma não validada. Perfeito. E é exatamente isso que eu acho, porque a pessoa olha você nas redes sociais e depois numa conexão 1 a 1 real, às vezes até a pessoa fala, nossa, não é a mesma pessoa que eu vi nas redes sociais, que eu vi numa apresentação, num vídeo. Vídeos também com vozes, né, artificiais. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Eu até comento aqui com a minha equipe de marketing. Eu falo, se eu falo de conexão real, de valor, utilizar a inteligência artificial de maneira estratégica. Sim. Não me colocar na inteligência artificial porque quebra a minha fala, né? O que eu acredito, o que eu propago. Sim. Então, é só essa atenção, né, Everton? Sim, com utilizar de forma estratégica. Sim.
e não abusar da ferramenta. A inteligência artificial ela nunca vai ser uma avenida, sabe? Ela tem que ser ponte. Ela tem que te ligar, te conectar de uma forma genuína, né? Trazendo mais conteúdo, mais possibilidades, talvez abordando assuntos que humanamente, né, por conta do dia a dia, às vezes a gente não lembra, não coloca em pauta, ela consegue trazer isso e isso conecta ao outro, isso é muito importante. Então, ela é uma ponte. Ela não pode ser algo que só ela e pronto, porque senão não funciona, sabe? Pode até funcionar por pouco tempo, mas depois isso entra num vício de público e você acaba e até como retroagindo. Planejamento, porque ela acaba otimizando essa estratégia quando você planeja tudo e ela mesmo executa depois, né? O que você... Então, vejam, utilizar desta forma inteligente e estratégica, eu acho que alavanca muito. Sim. Principalmente, o Everton estava comentando, para nós que somos mentores, para todos os profissionais, mas principalmente para as mentorias, que tem as aulas gravadas e tudo mais, né? E o Everton, para falar um pouquinho aqui, ele chegou na minha vida através da empresa Murari Ferreira, que é uma empresa de facility muito competente, que trabalha aí, né, com portaria, com jardim. Beleza. Isso. Todo esse cenário aí que a Murari Ferreira executa. E a nossa parceria começou ali. Sim. Mas depois nós ficamos um tempo sem nos conectarmos, até porque veio um bebezinho na família, que eu fiquei muito feliz. E nós acabamos dando esse tempo também para que ele curtisse aí a gestação do bebê, os primeiros meses, Sim. né? Everton deu uma parada aí. E agora ele retoma com esta novidade incrível que é o ecossistema e que ele trouxe como uma solução para mim. Então, eu sou esta pessoa que hoje está aqui tentando entender a inteligência artificial, ver como eu posso usar no meu dia a dia, e ele vem com a solução perfeita. Então, quando ele diz aqui, histórias que transformam, que é o que ele quer trabalhar no ecossistema, eu me encaixo totalmente, porque a Lourdes tem uma história que precisa ser contada para que as pessoas entendam quem é esta pessoa e qual é a mensagem e o propósito que eu trago. Sim. Então, ele vem para ajudar a organizar tudo isso pelo ecossistema de uma maneira onde eu possa me comunicar de uma forma mais assertiva. Sim. Então, é este trabalho que ele faz, trazendo histórias que transformam de uma maneira eficiente e assertiva. Sim. Então, muito obrigada de retomar o nosso contato, de retornar à minha vida, porque eu tenho certeza que é uma parceria aqui que já deu certo. Sim, né? Eu sempre falo que eu sou apaixonado por Lourdes Dorta e todo o trabalho que a Lourdes faz. Desde o início de Murari Ferreira e agora, né, muito mais maduros, eu sempre falo que existe alguém antes de nós sermos pais e depois, né? Eu acho que quando renasce uma vida, renasce um mundo florido na gente, né? Exato. E quando eu me peguei aí dos seus 9 meses a 1 ano do meu filho, eu me peguei com a necessidade de realmente fazer um valor humano, né? Quando a gente é empresário, a gente se envolve muito na questão operacional, né? E produtiva, o foco sempre é trazer resultado, escalar, mas quando a gente olha para o impacto que isso precisa causar na vida da pessoa, a gente começa a repensar tudo que faz, né? Inteligência artificial, ela é uma onda, né? Aliás, como nós estávamos conversando, nós estamos na 3ª onda de inteligência artificial. Esse é o momento para quem quer entrar e trabalhar com inteligência artificial. Esse é o grande momento, principalmente para uma conexão, né? Na área de conexão com pessoas, isso é muito importante. Inteligência artificial, ela vai potencializar e ela não vai substituir, mas ela vai ser 90% do ecossistema de uma empresa. E por que eu falo tanto de ecossistema?
Porque, como eu falei no começo, o empresário ele não faz uma coisa só. Né? Quando o empresário ele tem aquela chama de empreender, ele participa de atividades sociais, ele leva a empresa para determinadas frentes, né? E cada uma dessas tem uma particularidade. E isso é o que forma um ecossistema, né? O ecossistema é aquele monte de rio que se une e depois ele vai para o mar, né? E o empresário que ele se vê nisso, né? Nesse atual momento, ele vai conseguir utilizar a inteligência artificial para alavancar mais, né? Então a gente fala muito, a inteligência artificial ela está aí para poder trazer a renda passiva, a renda que inclui, né, o outro. Então também isso é algo muito, muito importante, né, pro dia a dia do empresário. E quando eu me vi nisso, eu falei, eu preciso me conectar com pessoas novamente, né? É o que a gente chama do netweaving, né? Isso. E nesse tempo de puerpério e, enfim, eu acompanhei muito a Lourdes, eu não participei ativamente dos projetos, mas eu estava ali com ela, conversando bastante. E, né, a Lourdes, essa conexão com a Lourdes, ela realmente me proporciona, me impulsiona a fomentar isso dentro do meu ecossistema e, claro, a trazer essa solução também para o ecossistema da Lourdes Dorta, né? Porque Lourdes Dorta, gente, é um ecossistema. Se vocês souberem o que essa mulher faz, no detalhe, vocês vão ver que Lourdes Dorta ela tem que ser seguida. Muito obrigada, imagino. E quando você fala de terceira onda, explica melhor para a gente. Claro. Eu trouxe aqui alguns dados, Lourdes, sobre essa terceira onda, né? Então aqui, olha, em 2015 a 2017, eu fiz uma linha do tempo dos últimos 10 anos, tá? A gente teve aí o Deep Learning, né? Que foi foi a era do aprendizado profundo, da construção da mente da inteligência artificial. Né? Então, foi quando a inteligência artificial ela começou a pegar alguns gaps e começou a alimentar a mente dela. Nós, usuários de inteligência artificial, a cada pesquisa, a cada nova história, a cada experiência, hoje em dia também fala-se muito sobre a psicanálise, a psicologia dentro da inteligência artificial. Então, cada dado que a gente coloca dentro da inteligência artificial é um recurso novo que ela aprende. E por isso que inteligência artificial ele é um potencializador. Mas não existe inteligência artificial sem o fator humano. Né? Então ela precisa do fator humano para poder entender e, diferente de nós, que quanto mais informação a gente coloca, nós precisamos de um tempo para processar tudo isso, a inteligência artificial ela é muito rápida para isso. Desde análise, gráfico, dashboard, planilha, enfim, ela consegue fazer tudo isso muito rápido numa questão de programação, né? E aí, então, em 2015 a 2017, ela começou a aprender, então começou a ter as redes neurais. 18 a 19, houve a virada com os modelos de linguagem, que veio o GPT, né? Então, que a gente chama de inteligência generativa. Então, é aquela que ela começa a gerar os conteúdos para a gente. Depois veio o Gemini, enfim. A escala global começou em 2020 para 2021. Então, as pessoas começaram a entender, veio China com DeepSeek, enfim, veio potencializando isso num fator global. 23, a explosão da IA generativa, então a gente começou a ter Stable Diffusion, a Midjourney, o GPT numa escala muito maior, né? Então, são inteligências que se englobam uma à outra, né? E aí, no final, eu quero dar uma dica para os empresários também utilizarem a inteligência artificial como um arquétipo e começar a própria inteligência, eles terem uma inteligência para poder comandar outras inteligências para si. De minha, né? É isso aí. A minha é a Norma, viu? Então, gente, aliás, eu quero que ele fale da Norma, porque eu fiquei muito, assim, honrada quando ele falou que a Norma, ele se inspirou em mim para criar a Norma. Olha isso, gente, que privilégio, né? Sem inspiração para criar uma inteligência artificial. Então, percebam,
Para mim, eu comecei a ter um contato mais direto com a rede social. Eu acho que a maioria de nós no dia a dia é quando ela veio para o WhatsApp, no Meta, né? Que você pergunta ali rapidinho no WhatsApp e ela já responde. Eu acho que ali, Everton, na minha visão, popularizou a inteligência artificial. Sim. Quando ela veio para o WhatsApp, no nosso dia a dia. E, claro, tem outras, depois o GPT, que também a gente acabou incorporando. Sim. Mas, como você disse, tem o nosso jeito e ela vai se adequando até... Eu converso com a inteligência artificial como nós estamos conversando aqui. Então, eu costumo, às vezes, falar, bom dia, por favor, eu gostaria de tal coisa. Sim. E eu percebo que ela me responde com extrema educação. Sim. Então, ela começa, quando eu encerro, ela, olha, muito obrigada, tenha um ótimo dia. Então, ela começa a conversar comigo da mesma forma que eu a trato. Sim. E eu acho que é isso, porque se nós conversamos com a inteligência artificial de uma maneira para ser assertivo, para que você confie nela, trate também como você conversaria com uma pessoa, porque aí ela fica mais humanizada. Sim. Né? O foco da inteligência é isso, né? Isso. Ela te aproximar de algo que é distante. Tecnologia, para algumas pessoas, ela é impalpável, vamos dizer assim. E quando você começa a ter o acesso à tecnologia, automaticamente você precisa desse lado humano para te acolher, né? Então, toda a inteligência, ela vai ser sempre no foco humano, produto humano. Ela precisa de pessoas para ser quem ela é. E aí é o viés, né? Tem esse... o contrário também, né? Ela te devolve com esse tratamento humano, Isso. de acolhimento e de capacitação mesmo, né? E eu gosto de tratá-la assim, porque eu quero que ela passe a mensagem da forma que eu passaria. Então, conversando com ela desta maneira humanizada, o que ela me responde, eu posso utilizar, porque ela vai responder de maneira humanizada. Ao passo que, se eu for muito objetiva, ela vai me responder de maneira objetiva. Sim. Então, eu acho que é tudo isso que a gente tem que aprender a fazer. E eu queria que você falasse um pouquinho dos pilares e do conceito do ecossistema, para que as pessoas conheçam e dê essa dica aí especial. Legal. Falando sobre inteligência artificial, a gente sempre fala sobre... Tem alguns nomes, como prompt, né? A maioria do pessoal fala, como que eu faço um prompt perfeito? O prompt perfeito, prompt comando, né? Ele é o que toda inteligência artificial recebe. Quando nós falamos para ela, né, como por favor, obrigado, enfim, ele é algo sobre nós. Mas a inteligência artificial ela é programada para receber comando. Né? Então, quando a gente fala para ela, eu quero que você faça, eu quero que você ajude, eu quero que você crie, esse é um comando. E quanto mais esse comando for claro com a sua ideia, melhor. Só que quando você não sabe criar um comando, por exemplo, você pode pedir para ela, olha, eu quero fazer uma planilha que tenha o fluxo todo do mês, do meu fluxo financeiro pessoal. Só que eu não sei como escrever isso. Faça um prompt. Você consegue pedir, por exemplo, para um Gemini. O Gemini ele é focado no Google. Google hoje é uma lista telefônica que conecta todo mundo, né? E o GPT ele é uma inteligência generativa que ele consegue linkar com todas praticamente, com todas as outras inteligências e também consegue se linkar a CRMs, a outras coisas, né? Então você consegue ter um robô dentro do próprio GPT para estar dentro do seu sistema, enfim, para poder te auxiliar. E aí você pede para ela, então, criar esse prompt, e aí você consegue refinar o prompt e, né, pedir para ela fazer novamente. Então, quando você tem essa dificuldade, você consegue auxiliar, você consegue ter esse auxílio da inteligência artificial. Sobre os 4 pilares, Lourdes, a metodologia que a gente utiliza dentro do ecossistema é
toda a parte de marketing branding, né? Então a gente forma todo o caráter profissional da empresa, né? Então a gente pega tudo aquilo que o empresário gostaria de passar de informação para o público e a gente coloca isso dentro de uma marca, né? Então nós configuramos desde o logotipo a toda a identidade visual, né? Então eu participo de todo esse processo criativo, né? Para que a gente consiga trazer isso para o público e o público ele consiga sentir aquilo que o empresário quer passar, né? Depois a gente entra para a parte de operação e compliance. Então, é onde a gente realmente consegue auxiliar o empresário a proteger a sua empresa, seja de forma jurídica, de forma fiscal, enfim, eu auxilio o empresário em todo esse processo para que a empresa seja robusta e não só seja bonita de se ver, né? E a parte de automação IA, ela entra para ser um divisor de águas, onde ela vai fazer toda a parte de captação, funil, tratamento, conversão, tratamento de objeção, né? Então, a gente faz com que a inteligência artificial ela seja um colaborador ali que vai estar focado em toda a visão de negócio, né? Então, a inteligência artificial e a parte de automação vem nisso. Nós temos a criação de robô, onde nós colocamos esse robô para trabalhar esses pilares, né? Então, seja branding, desenvolvimento da marca, o cronograma de como a marca ela vai exportar durante um ano, né? Qual que é o foco para a marca em um mês, né? Qual que é o resultado que a marca quer ter. Então, a inteligência artificial ela participa de todo esse processo, tá? E aí a parte, né, high ticket, que eu sempre falo, é sobre nós encontrarmos pessoas, potenciais clientes que conversem e se conecte com o verdadeiro valor da empresa, né? O high ticket ele vem hoje, né? Ele é muito falado na parte de automação, exatamente porque são pessoas de valor que agrega valor, né? Então é conversa de tubarões, vamos dizer assim. São pessoas que querem ser impulsionadas, que pagam por isso, mas que ao mesmo tempo querem ter em troca esse impulsionamento, né, para o seu negócio, né? Então isso que é muito importante. Aquela tal corrente de quando um sobe, todo mundo sobe, com a inteligência artificial ela começa a ser verdade. E atraindo o público correto, né? Sim. Que é este público high ticket que você fala, que é quem tem interesse no seu produto, tem interesse em você real. Isso. Então, não é um simples like, né? São pessoas que realmente se conectam com a sua mensagem. Isso que é interessante. E vejam bem, o Everton, um jovem empresário que está aí atento a todo esse universo, o que ocorre hoje, a visão de futuro, trazendo solução para uma pessoa como eu, que já está com uma idade maior, vamos dizer que eu sou jovem há mais tempo, viu, Everton? É isso aí. E aí, esta conexão também que é interessante trazer. Então, você empresário que está se sentindo um pouquinho perdido, de falar, nossa, como que eu vou lidar com isso? Dar a mão aqui, trazer o ecossistema Murari do teu lado, porque realmente vem a solução para deixar tudo isso simples. Sim. E tirar essa angústia, né, eu diria, e essa ansiedade da gente falar, nossa, como que eu vou acompanhar tudo isso? Sim. Porque nós passamos desde o fax até, né, eu falo que eu trabalhei, gente, no Banco do Brasil, e lá tinha ainda aquele telégrafo. Falei, meu Deus, para mim aquilo já era arcaico, né? Imagine para vocês que nem sabem o que é isso. E aí vem a inteligência artificial e tudo isso. Então, dá uma insegurança, sim, Everton. Sim. Então, é interessante que você traga esse apoio para nós, né? Para todos. E trazer você, um jovem. Qual é a sua visão de futuro com o ecossistema quando você fala do seu bebê, da sua família, né? Um jovem aí de 32 anos, gente, eu fiquei surpresa, esse homem, né, maravilhoso, aqui alto, eu falei, quando ele falou que tinha 32 anos, eu falei, meu Deus, é um bebê, né?
Mas olha, estruturado com a família aí, com uma visão de futuro. Traz um pouquinho essa história do Everton pra gente. Bom, há 10 anos atrás, né, a Muralha Ferreira vai fazer 11 anos agora em janeiro de 26, nós começamos muito pequeno, assim, com um foco de limpeza pós-obra, sabe? De algo mais aonde eu fazia o trabalho, né? Eu tenho minha mãe hoje, a honra de ter ela comigo, trabalhando até hoje comigo. E ela iniciou todo o trabalho com a gente. Então, era nós dois. O João Paulo cuidava da parte comercial, eu ali limpava com ela e essa era a nossa expectativa. Voltada, claro, para indústria, coisa pequena. De repente, nós fechamos com uma multinacional automobilística. E aí eu fui começando a entender sobre globalizar procedimentos, processos, né? Então, quando nós pegamos, antes era indústria, era comércio, residência, enfim. E a hora que entrou uma indústria, a gente sentiu necessidade de organizar todo esse procedimento, né? Depois disso veio frigorífico, veio a área da saúde, e aí a gente começou a entender que cada patamar exigia uma escala, né? E a gente precisava colocar isso dentro de processo, né? Porque senão não ia dar certo, né? E quando nós organizamos isso dentro de todo o processo operacional, enfim, a gente conseguiu ter uma clareza de aquilo que é maior, aquilo que exige mais condição técnica, mais norma, ele precisa ser o carro-chefe. Né? E se tratando de inteligência artificial, que é o que a gente está falando hoje, ela é o que é global hoje. Né? Ela é a potência, é a terceira onda que está vindo para a gente surfar. Né? E o Everton ele foi crescendo com isso. Né? Então a minha carreira toda é voltada para o interesse do cliente. Né? Eu preciso que esse caminho do cliente, que essa experiência do cliente, ela seja real. O meu cliente, ele precisa falar, Everton, vai ter uma auditoria e ele precisa que essa auditoria seja 100%, e esse é o meu compromisso, né? E falando de ecossistema, ele é isso, né? É conseguir trazer de forma global hoje, como inteligência, automação, processo, trazer essa qualidade para os clientes de uma forma palpável. Né? E o Everton pai, assim, eu acho que é a pessoa mais feliz do mundo. Que delícia, né? Nosso menino Bento é o cara mais sensacional do mundo e que nós quisemos muito nesses 2 anos de vida dele acompanhar ele lado a lado, passar muito desses valores, né? Ele é um menino extremamente doce, amável, a gente realmente queria passar isso. E em carreira, eu acho que hoje a gente falando de gerações, né? O meu filho ele vai estar numa geração mais ligada à automação e tecnologia, né? Então, talvez o ecossistema ele é sim uma empresa de hereditária, né? Para o Bento e para a geração dele. Então, o impacto que a gente quer fazer agora e ajudar outras empresas através da mentoria High Ticket, por exemplo, é exatamente alcançar essa geração daqui 20 anos. Maravilhoso. E, gente, para encerrar o nosso bate-papo aqui, o Everton tem um convite especial para fazer. Ele vai estar conosco trazendo, né, uma imersão no próximo dia 15, no Oficina 814, ali na Rua do Retiro 814, é presencial. E conta pra gente o que você vai trazer nessa imersão. Bom, pessoal, lá nessa imersão nós vamos trazer 3 inteligência artificial, onde uma é generativa, outra é focada em dados e a outra em automação. Tá? Eu vou ensinar empresários de uma forma orgânica a construir uma automação focada em ganhos, né, pessoal. Então, nós vamos construir um robô, né, para cada um. Então, ele é um arquétipo de você mesmo. Então, nós vamos construir uma Lourdinha, um Everton, e aí a gente vai
começar a construir uma automação ali para o seu negócio. Muitas pessoas hoje precisam ser mentoradas, mas a inteligência artificial ela é uma conexão para isso, né? Então, talvez ali algumas respostas, claro que também passíveis de erro, mas algumas respostas podem ser uma luz no fim do túnel, né? Então, a gente vai construir esse robô para isso. E, falando nisso, a minha é a Norma, mas totalmente focada na Lourdes, porque ela é uma pessoa iluminada, me ajudou muito no começo, né? E eu sempre tive um carinho muito grande pela Lourdes, né? Então a Norma, quando veio, ela veio para ser realmente essa luz. Conversar com a Lourdes realmente ter aquela voz calma que consegue ver acima da tempestade. E isso é o que a Norma ali ajuda também. Só eu quero agradecer aqui ao Everton por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, trazendo esta mensagem que é muito importante para todos nós. Então, sigam os canais do Everton Murari, os canais do Oficina 814 e principalmente aqui da Colibri, porque quando a gente fala em soluções, está aqui a equipe, jovens também, trazendo essa tecnologia de captação de imagem, fotos, vídeos, de uma maneira muito profissional, que todos nós precisamos hoje. Sim, então, obrigada, Everton, obrigada a vocês da equipe Colibri. Sigam aí o canal e assistam os próximos e o nosso aqui, façam comentários. Muito obrigada.